Aula número 2, força elétrica, também conhecida como lei de Coulomb. Serve tanto para atração ou repulsão, porque vamos achar simplesmente o módulo da força. Temos duas cargas positivas, Q1 e Q2, que têm forças de repulsão por ser de mesmos sinais. Na carga 1 eu chamei de força 1 e na carga 2 eu chamei de força 2. Mas na realidade a força 1 e a força 2 é um par de ação e reação. Então tem o mesmo módulo, então não tem necessidade de colocar nomes diferentes nas forças. Então vamos chamar simplesmente força F. Então tenho duas cargas Q1 e Q2 separadas por uma distância D e a força é F. Bom, o que acontece aqui para a segunda situação? Eu estou dobrando o valor da carga 2. Não fiz nada na carga 1 e também não fiz nada na distância. Dobrando o valor da carga 2, a força nela dobra. E como é um par de ação e reação, mesmo não fazendo nada na carga 1, a força também é dobrada. Então isso significa que a força é proporcional à carga 2. Ou seja, dobrou a carga 2, dobrou o valor da força. Seguindo o nosso raciocínio, agora eu vou triplicar a carga 1, que era Q1, passa a ser 3Q1. A carga 2, que era 2Q2, permanece 2Q2. Então, desta situação, que é a segunda para a terceira, não aconteceu nada com a carga 2 e não aconteceu nada com a distância. Mas observe que a carga 1 triplicou o valor da carga e a força de 2F passa para 6F, ou seja, triplica também a força. Bom, na carga 1 a força fica 6F e na carga 2 também vai ficar 6F porque é um par de ação e reação e sempre tem o mesmo módulo. Chegamos à conclusão que a força também é proporcional à carga Q1. Observe que a carga Q2 aumentou 2 vezes, a carga Q1 aumentou 3 vezes e a força aumentou o produto do aumento das cargas. Ou seja, 3 vezes 2 é igual a 6. Chegamos à conclusão que a força é diretamente proporcional ao módulo da carga 1 pelo módulo da carga 2. Por que módulo? Porque lá no início nós vimos que a lei de Coulomb serve tanto para atração e repulsão. Bom, então a primeira conclusão que nós chegamos é que o valor da força é proporcional ao produto das cargas. Outra coisa que vai influenciar na força elétrica é a distância entre as cargas. Então nós temos aqui duas cargas Q1 e Q2 separadas por uma distância D e a força de interação entre elas é F. Nesse caso, como as cargas têm sinais opostos, a força é de atração. O que aconteceria se dobrasse o valor da distância? Aumentando a distância, a força elétrica diminui. Só que a distância foi aumentada 2 vezes, ou seja, a distância foi multiplicada por 2. A força é reduzida 4 vezes. Então, a distância, quando foi multiplicada por 2, a força é dividida por 4. Observe que as forças continuam com o mesmo módulo, porque é um par de ação e reação. Observe que as forças são de atração, porque as cargas têm sinais opostos. Uma relação que existe entre o 2 e o 4 é que 2 ao quadrado é igual a 4. Isso vai ser importante para a nossa conclusão. A terceira situação criada é a seguinte: a distância D entre as duas cargas dá uma força F de atração. O que aconteceria se eu triplicasse o valor da distância? Triplicando o valor da distância, ou seja, multipliquei a distância por 3, a força reduz mais ainda. Mas a força é reduzida 9 vezes. A distância foi multiplicada por 3 e a força foi dividida por 9. Qual é a relação que existe de 3 e 9? Vai ser importante isso aqui. 3 ao quadrado é igual a 9. Chegamos à seguinte conclusão, que a distância vai aumentando e a força vai reduzindo. São grandezas inversas, mas não simplesmente inversamente proporcionais. Porque quando uma multiplica por um número, a outra não divide pelo mesmo número, e sim por esse número elevado ao quadrado. Chegamos à conclusão que força é inversamente proporcional à distância
ao quadrado. Então chegamos a duas conclusões aqui, que a força ela depende do produto das cargas e é inversamente proporcional à distância entre elas ao quadrado. Daqui nós chegamos que força é diretamente proporcional ao módulo entre as cargas e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Esse alfa significa proporção. Podemos trocar por um sinal de igualdade colocando uma constante. Esta constante é chamada constante eletrostática do meio. O valor mais usado para o K é de 9 vezes 10 na 9 Nm² por Coulomb ao quadrado, que é o valor utilizado para o vácuo. Como ela é uma constante do meio, chegamos à conclusão que a força elétrica depende do meio que envolve as cargas. Se as cargas estão no vácuo, o valor de interação das forças é 1. Se colocar essas mesmas cargas dentro d'água, teremos outro valor de força porque mudamos o meio. Bom, depois dessas conclusões, o gráfico da lei de Coulomb mais usado é o que relaciona distância por força. Então, observe o primeiro ponto do gráfico, que está mais acima. Quando a distância é d, a força é F. Se eu dobrar a distância, ou seja, multiplicar a distância por 2, a força é dividida por 4, me dá o segundo ponto. E se a distância é multiplicada por 3, a força vai ser dividida por 9. Ligando os pontos, nós chegamos à conclusão que me dá uma curva. Então, esse é o gráfico de força por distância. Vamos ver um exemplo prático como aplicar a lei de Coulomb. Já chegamos à conclusão que a lei de Coulomb ela é diretamente proporcional ao produto das cargas, ou seja, a força é diretamente proporcional a qualquer uma das cargas e inversamente proporcional à distância ao quadrado. O exemplo diz que duas cargas Q1 e Q2, separadas a uma distância d, sofrem uma força de interação F. Por que força de interação? Se fosse colocado no exercício força de atração ou de repulsão, o exercício seria feito da mesma maneira. Agora começa o problema. Dobram-se as cargas. O que isso significa? Tanto a carga 1 quanto a carga 2 vai ser dobrada. E reduz a metade a distância entre elas. A distância vai ser reduzida à metade e o exercício me pede qual é o valor da nova força. Então nós temos aqui, se dobram-se as cargas, Q1 dobrando, eu vou dobrar o valor da força, porque força e carga são diretamente proporcionais. Mas a carga 2 também é dobrada, de Q2 passa para 2Q2. E a força é diretamente proporcional à carga 2 também. Então a força dobra novamente. E a distância diz no enunciado que a distância é reduzida à metade. Se a distância é dividida por 2, a força é inversamente proporcional à distância ao quadrado, a força seria multiplicada por 4. Só que esse evento aconteceu todos ao mesmo tempo. A força dobrou por causa da carga 1, a força dobrou por causa da carga 2 e a força quadriplicou pela redução da distância. Juntando tudo isso, eu tenho que a nova força dobrou e quadruplicou, ou seja, 2 vezes 2 vezes 4. Fazendo esse cálculo, a nova força ficou 16 vezes maior a força inicial. Então aqui nós temos a aplicação da lei de Coulomb.